O presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, tem comemorado o crescimento da votação de candidatos do partido às prefeituras baianas nessas eleições municipais de 2024. No último domingo, a sigla, a gente sabe, elegeu mais um. Aliás, no único município que teve o segundo turno do estado, que foi Luiz Caetano, aqui no município de Camaçari. O presidente estadual do PT, Éden Valadares, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Éden. Bom dia Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, amigos da Tarde FM. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, Éden, a vitória de Luiz Caetano em Camaçari certamente foi uma conquista expressiva para o PT. A seu ver, o partido deve aproveitar esse fôlego para expandir a sua influência nas próximas eleições, ou o foco é garantir, manter esse terreno conquistado? Olha, Jefferson, realmente foi uma eleição histórica. Histórica por ter sido o único segundo turno dessas eleições, histórica por ter sido a retomada do PT com a volta de Caetano para Camaçari, uma cidade importantíssima da Bahia, o quinto maior PIB do Nordeste, e histórica pelo tipo de campanha que foi. A meu ver, a verdade venceu a mentira, a liberdade venceu a opressão, e é a cidade de número 50 que o PT da Bahia conquista nessas eleições municipais no nosso estado. A gente que vinha de 32 prefeituras conquistadas em 2020, estamos num ano, digamos assim, de recuperação, de retomada do crescimento do PT no Brasil, especialmente na Bahia e no Nordeste. Nós já tivemos 90 prefeitos e prefeitas na Bahia. Em 2016 e 2020, esse número caiu muito, chegamos a 32, como eu disse. Esse ano a gente ainda não resgatou o tamanho que a gente já teve, mas é um momento de recuperação, de retomada do PT na Bahia e no Brasil. Na sua avaliação, Éden, o crescimento do número de prefeitos eleitos pelo PT aqui na Bahia e com apoio de figuras fortes como o próprio governador Jerônimo Rodrigues, o senador Jacques Wagner, é um sinal de que o PT está recuperando o apoio popular, ou é uma reação às dificuldades que a oposição enfrenta, Éden? Jefferson, eu penso que as eleições elas têm muita similaridade, elas são muito próximas, têm muito ponto em comum a eleição municipal com a eleição estadual e nacional, mas elas também têm suas particularidades. O PT da Bahia, nas eleições presidenciais, nunca perdeu espaço. Graças a Deus e a nossa militância, desde 2002, nós temos muito orgulho de dar muito voto para o presidente Lula. O presidente Lula é sempre muito bem votado na Bahia. Desde 2002 até agora, na última eleição de 2022, só cresceu a votação de Lula e do PT na Bahia. Mesmo quando os nossos candidatos foram a Haddad ou a presidenta Dilma, essa votação sempre veio crescendo. O que diminuiu, como eu disse antes, em 2016 e 2020, foi nossa votação nas eleições municipais, e a gente volta a recuperar. Então, respondendo a você diretamente, eu não penso que o presidente Lula ou o governador Jerônimo estiveram enfraquecidos na Bahia, não. Nós vencemos uma eleição histórica em 2022, com o governador Jerônimo Rodrigues, com o professor Jerônimo Rodrigues, enquanto a outra turma, o outro candidato, já se achava eleito, já falava como se o governador eleito fosse, já contava a vitória, né, já celebrava a vitória. Nós fizemos uma eleição bonita, importante, histórica, e elegemos Jerônimo. Então, me respondendo, para governo do Estado e para presidente da República, a Bahia só vem aumentando as votações do PT. O que deu uma queda em 2016, 2020, agora a gente começa a recuperar, com muito orgulho. Estou muito feliz com a nossa votação na Bahia, 50 prefeitos e prefeitas eleitos, 25 vice-prefeitos e vice-prefeitos, 422 vereadores e vereadoras. O PT da Bahia é o PT, junto com o PT do Ceará, o PT do Piauí, é o maior PT do Brasil. Eu tenho muito orgulho de estar presidente do PT nesse momento, de fazer parte dessa direção e de estar sob a direção do governador Jerônimo e do presidente Lula, recuperando o tamanho do PT nos municípios, porque no Estado e na eleição nacional, graças a Deus, a Bahia sempre foi muito carinhosa e generosa com o PT. Você fez referência agora à importância da militância do PT nessas eleições. Como é que você espera manter acesa essa mobilização em áreas onde o PT
saiu perdendo ou saiu com uma vitória mais apertada, onde a oposição sobressaiu, Éden? Olha, é manter a chama acesa da luta política. Eleição é um momento importante, o momento eleitoral é um momento importantíssimo do que a gente chama de fazer política, mas não é somente o único. A gente faz muita política na organização coletiva da sociedade, né, nas associações de bairro, nas cooperativas, nos sindicatos, no movimento social, na luta por direitos, na luta contra toda forma de opressão, de repressão, de discriminação e de preconceito. Então, o PT segue na luta pelo aprofundamento da democracia nos diversos espaços, no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento de mulheres, enfim, organizando coletivamente a luta do povo baiano e do povo brasileiro. Então, o PT é um partido muito vivo, tem uma vitalidade muito grande, uma presença enorme no Estado. Jefferson, o PT é o único partido organizado em 404 municípios na Bahia. Então, nós temos muito orgulho disso e vamos manter. Nós do PT, junto com a nossa federação, com os companheiros do PCdoB e do PV, é o nosso partido em muita sintonia, em muita relação com os movimentos sociais, acumulando para a próxima eleição, para reeleger Jerônimo, que está em Deus na nossa militância, e reeleger o companheiro Lula presidente da República. Bom dia, Éden. Ernesto aqui. Já está refeito aí depois da correria, está refeito aí depois da maratona, que ainda teve segundo turno em Camaçari, que eu sei que você se mudou para Camaçari no segundo turno, né? Cara, a gente deu um recesso agora para os companheiros funcionários e trabalhadores do PT e para a própria direção. Nós demos 10 dias de recesso, foram meses muito intensos, você tem razão. Eleição municipal é um desgaste muito grande, como eu disse, o PT é um partido muito grande, organizado em muitas cidades. A gente teve mais de 150 candidaturas a prefeito, participamos da eleição para vereador em quase 300 cidades, e a direção estadual tentou acompanhar e ser parceira do PT em todas essas cidades. Teve essa coisa do fundo eleitoral, que também foi um trabalho, um desgaste, né, uma intensidade de trabalho muito grande, mas enfim, e ainda veio o segundo turno em Camaçari. Ernesto, não sei se você tem a mesma sensação que eu. A sensação que eu tenho é que desde a eleição passada, o primeiro turno é muito curto, 45 dias, e o segundo turno é muito grande. Parece que não acaba, dias, né? Então, pois é, então tem o desgaste sim, a gente deu essas férias merecidas, um descanso merecido. Eu quero cumprimentar cada funcionário, cada trabalhador, cada colaborador e os dirigentes estaduais do PT que se dedicaram muito em Camaçari e em todas as cidades. Então, estamos aqui agora em 10 dias de folga, eu estou inclusive viajando com a família, vim visitar amigos e familiares para recarregar as baterias, porque a gente já termina a eleição começando outra. Já começa outra. Agora, bom, a propósito de já começar outra, a imagem do partido, dos partidos, no seu caso da Federação Brasil da Esperança, é muito importante a preservação da imagem. A gente sabe que no momento da campanha eleitoral, do embate eleitoral, os debates são acalorados, às vezes as pessoas falam, né, no calor da emoção, às vezes botam palavras demais ou palavras inadequadas. Eu estou falando isso porque o seu partido e o governo do PT aqui foi acusado de envolvimento de uma espécie de aliança com o crime organizado. Isso vai ficar na conta dos excessos verbais de campanha eleitoral ou o partido e o governo vão tomar alguma providência? E fato semelhante aconteceu no dia do segundo turno lá em São Paulo, ainda mais grave, com o governador Tarcísio de Freitas dizendo, objetivamente, textualmente, que o PCC teria orientado o voto para bolos. Como é que fica isso, Éden? Passou, deixa para lá ou isso tem alguma consequência? Isso sai do âmbito da política, né? Infelizmente, o carlismo e o bolsonarismo são a mesma coisa na Bahia. Isso que o ex-prefeito de Salvador fez, que o atual prefeito de Salvador fez, é pegar muito leve e dizer que são palavras inadequadas ou movidas pelo calor da eleição. O nome disso é crime, o nome disso é calúnia, o nome disso é mentira, difamação, e eles vão responder judicialmente por essas violações criminosas. Nós do PT Bahia já ingressamos com ação na justiça, me parece que o próprio governador também o fez, a campanha de Caetano certamente o fez, porque isso foge do razoável. Aliás, é com muita tristeza, que eu constato isso, que a nossa oposição passou do limite da razoabilidade, do que é civilizado, do que é sensato, e acabou
tomando esse caminho aí da irresponsabilidade criminosa. Os limites da polícia não podem admitir esse tipo de acusação sem provas. Quem levantou essas acusações vai ser chamado à Polícia Federal, que é quem acompanha a Justiça Federal, vai ser chamado à Justiça, ao Poder Judiciário Brasileiro, para provar. Ele tem que lavar a boca para falar do PT, a Semineto tem que lavar a boca para falar do PT. A Semineto vai ter que responder na Justiça por sua leviandade, por sua irresponsabilidade e por seu desespero. Qual é o problema dele, Ernesto? Ele não está acostumado a perder a eleição. Ele é daqueles caras que só sabe mandar, não sabe pedir. E quando pede ao povo o voto e o voto não vem, ele entra de desespero. Então, repito, isso não é caso de inadequação política, de desajuste político. Isso é caso de justiça, isso é caso de polícia. Ele vai ter que responder por sua leviandade, responsabilidade e desespero. O Éden, agora, o ex-presidente, o imbrochável e inelegível, ele disse recentemente que o PT já morreu, só falta enterrar. O desempenho do partido não foi o que os dirigentes do PT gostariam, mas você concorda com essa assertiva de que o PT foi fragorosamente derrotado nessas eleições, a exemplo aqui, inclusive, da derrota severa que o partido sofreu em Salvador? Discordo plenamente. Ernesto, eu digo que eu sou da geração que já nasceu no PT. Eu sou filho do PT. Minha mãe, petroleira aposentada, era sindicalista do sindicato, e eu já nasci na luta do movimento sindical, na luta dos sindicatos petroleiros, na luta do PT. Estou lhe dizendo isso porque desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, que a cada eleição, alguns mais agoniados escrevem até, ainda durante o processo de pesquisa eleitoral, de pesquisa de opinião de voto, e logo que abre a primeira urna, já tem essa palavra de ordem na boca, já tem essa palavra de ordem na tinta da caneta ou no teclado do computador. A esquerda perdeu, o PT perdeu, o PT vai acabar, o PT vai morrer. O PT não vai morrer, o PT não acabou, nem vai acabar. Primeiro que o resultado das eleições ficou aquém do que eu gostaria, do que a geração estadual do PT gostaria, ficou. A gente esperava fazer 60 e não 50 prefeitos, e é claro que ficou um gostinho ali de quero mais. Em Feira de Santana, a gente bateu na trave, ali em Ilhéus, a gente bateu na trave, em Brumado, enfim, algumas derrotas por muito pouco votos, né? Em 18 cidades, o PT teve entre 45% e 50% dos votos, ou seja, em 18 cidades, se a gente tivesse 5% a mais, a gente venceria as eleições. Isso deixa um gostinho de quero mais, mas não de derrota. Então eu vou voltar. Enquanto houver, né, 2 Brasis, enquanto houver um Brasil de muito pouca gente, que tudo tem, que tudo usufrui, enquanto houver um Brasil de milhões e milhões de brasileiros que não têm acesso aos seus direitos básicos, à sua cidadania básica, que não têm acesso à sua dignidade, sempre haverá o PT. Enquanto houver 2 Brasis tão distantes, tão díspares, sempre haverá o PT, porque sempre haverá a luta por igualdade, por dignidade e por justiça social. Éden, agora vamos falar aqui de Salvador. O PT desistiu de Salvador, o PSOL vai ser agora quem vai galvanizar e capitanear aí esse eleitorado mais crítico, mais à esquerda, que já elegeu Lídice no passado, já botou o PT em segundo turno com Nelson Pellegrino e com Walter Pinheiro. Qual é o olhar do partido para Salvador? Olhando inclusive para as próximas eleições, considerando que o partido sofreu um revés muito grande na Câmara, só tem Martinha Rodrigues agora como vereadora, claro, dentro da bancada da federação, né? Mas qual é o olhar de vocês sobre Salvador e qual é a avaliação que você faz das escolhas táticas do PT para essa eleição aqui em Salvador, considerando o resultado que com certeza foi muito abaixo da expectativa, né, de quem tinha naturalmente pretensão de disputar com chance de vitória, né? Olha, né, o PT não desistiu de Salvador, nem desistirá. Mas você tem razão, foi um revés forte, não dá para tapar o sol com a peneira, não só o resultado da eleição majoritária, como o resultado da eleição proporcional, especialmente para o PT, e apesar da gente ter tido 67 mil votos para a Câmara, dentro da federação a gente ficou muito mal posicionado, acabamos elegendo muito suplente, e apenas a companheira Mar
renovou o seu mandato, então o PT tem apenas um mandato na Câmara de Salvador. É muito pouco, está muito aquém do tamanho do PT na cidade, da presença do PT na cidade. E você tem razão, nós ainda não sentamos com o Diretório Municipal do PT de Salvador, com as nossas lideranças, com o candidato a vereador, com os ex-vereadores, com quem forma a opinião do PT de Salvador, para fazer um balanço mais aprofundado das eleições. Mas é necessário fazer. A gente vem de 3 eleições em que o PT adotou táticas diferentes, táticas eleitorais diferentes, com o mesmo resultado negativo. Ou seja, a gente adotou 3 fórmulas diferentes para forçar o segundo turno, tentar viabilizar o segundo turno, nenhuma das 3 deu certo. Em 2016, a gente apoiou uma aliada, a companheira Alice Portugal do PCdoB, e não conseguimos passar o segundo turno. Lá lá, era um ano muito difícil, o ano no golpe da presidenta Dilma. Em 2020, nós lançamos a candidatura própria de uma mulher negra, combativa, guerreira, a companheira Major Denise Santiago, também não conseguimos viabilizar o segundo turno. Nessa eleição, nós avaliamos que talvez o erro de 2020 tenha sido pulverizar as campanhas. Então, dessa vez, a gente reuniu todas as candidaturas do governo e da nossa base no apoio ao vice-governador Geraldo Júnior, e mesmo assim não conseguimos viabilizar o segundo turno. Então, nós temos que ter humildade. Primeiro, desejar bom trabalho e boa sorte ao prefeito eleito, e ter humildade também de admitir a derrota política para tentar mergulhar, investigar e estudar e adotar uma outra postura para as próximas eleições. Mas respondendo diretamente, o PT não desistiu, nem desistirá de Salvador. Salvador tem uma tradição de resistência muito grande, de resistência popular muito grande, secular, e sempre haverá luta por igualdade na nossa capital baiana, e o PT estará protagonizando essa luta. O Éden, o nosso decano Levi Vasconcelos, um comentário que fez agora há pouco, disse que o PT da Bahia... O prefeito do Guaimbi... O prefeito do Guaimbi, a autoridade máxima lá. Mas Levi disse que o PT envelheceu. E você, que é um presidente que a gente pode considerar jovem, você ainda está na casa dos 40, se eu não estou enganado, ainda não cinquentou. 42 anos. 42, pois é. Você concorda? O PT envelheceu? Concordo. O PT envelheceu. Na Bahia, especialmente, a gente tem... Encaretou também, além de envelhecer? De renovação. A eleição do companheiro Rui Costa como governador no lugar de Jacques Wagner foi um processo de renovação importante. A minha chegada à presidência do PT foi um processo de renovação geracional importante no PT. A eleição de Jerônimo, e não Wagner sendo candidato, sendo Jerônimo e ele ter sido eleito, também foi um processo de renovação importante. Mas nós temos um processo de envelhecimento das nossas bancadas na Bahia, e no geral, o quadro nacional, nós temos um processo de envelhecimento do PT. Por quê? Porque a geração que fundou o PT, que trouxe o PT até aqui, a geração que fundou o PT na década de 80, 1980, 81, vem conduzindo o partido até agora e tem dificuldade, a gente tem encontrado dificuldade. Dificuldade de largar o osso também, né? De passar o bastão, o pessoal gostou, né? Na Bahia, eu penso que é um dos PTs que mais tem conseguido se renovar. Com toda a dificuldade, ainda estou dizendo, dando elementos concretos. Nós estamos no 3º governador eleito, e elegemos um governador que sequer tinha sido deputado, o companheiro Jerônimo Rodrigues, sequer tinha sido deputado por alguém que tem tradição na direção do PT, tem tradição na bancada. Não, alguém absolutamente novo, absolutamente uma novidade. Então, concordo que o PT tem um processo de envelhecimento e, digamos assim, há um processo de renovação que está retardado, está represado no PT, a gente precisa acelerar, mas reconheço que o PT da Bahia, dentre todos os PTs estaduais do Brasil, é o que está mais à frente desse processo. E tenho certeza que a eleição para deputado estadual e deputado federal trará ainda mais renovação. Muito bem, você já está dando um spoiler, eu estou entendendo. Agora vem cá, pensando aqui, mais, você falou do problema etário, né? Do envelhecimento do partido. Agora, nessas eleições, principalmente a partir dos debates em São Paulo... Desculpa lhe interromper, né? Porque é um processo etário e é importante. Tem uma outra geração com a outra cabeça, uma geração que já foi formada com outros paradigmas.
Pronto. mas tem um processo de renovação do programa também. Pronto, aí que eu queria chegar nessa questão do programa. Ela não existe mais, a classe trabalhadora, quando o PT foi formada na década de 80, ela não existe mais. É um outro quadro social, uma outra realidade social, uma outra realidade da correlação mercado e trabalho, ou seja, há uma outra classe trabalhadora. Não existe mais, Ernesto, aqueles super trabalhadores do polo petroquímico, sabe? Aquela galera que andava de táxi. Das grandes greves, etc. Hoje não existe mais. O trabalhador tem um outro perfil, a classe trabalhadora tem um outro perfil, e nós precisamos atualizar o PT sob pena da gente não só não dialogar, como não conseguir representar a classe trabalhadora agora de 2024, 2025, 2026 para frente. E esse movimento que o Boulos fez em São Paulo nos últimos dias de campanha, tentando se aproximar do eleitorado do Pablo Marçal, incorporando essa ideia do empreendedorismo, etc., significa essa revisão de programa, significa rever também isso aí, porque tem questões de fundo muito importantes, questões ideológicas, inclusive. O PT cogita, as esquerdas cogitam nessa autocrítica, nessa reflexão crítica sobre o programa, rever esse posicionamento, abrir mão um pouco do discurso tradicional da esquerda, incorporar essa visão de quem quer se libertar da relação capital e trabalho, quem quer ser dono do próprio negócio, empresário ou empresário. O PT vai incorporar um pouco esse discurso ou vai botar esses conteúdos no seu programa? Nós temos que ter cuidado de não confundir a atualização do programa, que é necessária. Eu já disse aqui, o mercado de trabalho mudou, a classe trabalhadora mudou, as relações sociais e de exploração na sociedade mudaram. A gente não pode confundir necessidade de atualização do programa da esquerda e do PT com adesão aos valores ao programa da direita. Penso que o movimento prefeito de São Paulo ali tinha uma intenção nítida, eleitoral, ali para ser feito no segundo turno, mas não deve significar que os valores que um cara como o Pablo Marçal prega devam ser incorporados pelo PT. Não é isso. Nós temos que entender que o trabalhador não busca mais, talvez, a formalidade da carteira assinada por hoje compreender que há outros instrumentos e outros caminhos para geração de renda para si e para a sua família, mais atualizados, mais modernos. Mas nós não podemos abrir mão e incorporar a precarização do trabalho como algo natural, Ernesto. As conquistas dos trabalhadores vêm da disputa, vêm do conflito de classe, mas da organização dos trabalhadores. Não, o 13º salário foi assim, férias remuneradas foi assim, descanso remunerado foi assim, previdência social, seguridade, enfim. Todos os direitos trabalhistas foram conquistados na luta. Nós não podemos confundir atualizar o programa e levar benefícios à nova classe trabalhadora com adesão ao programa da direita. Isso eu rejeito, o PT Bahia rejeita. Nós precisamos deixar bem claro o que é atualizar a linguagem, atualizar a estética, atualizar a leitura política de adesão ao programa da direita. Para a gente encerrar, Éden, dê um exemplo prático de mudança que deve constar no conteúdo programático do PT a partir de agora. Olha, André, nós não podemos, por exemplo, dialogar com a classe trabalhadora hoje no Brasil com o olhar da década de 80, em que o trabalhador estava organizado em grandes categorias e que essas categorias reuniam um contingente grande de trabalhadores. Falando em bom português, sabe quantos mil bancários havia na Bahia 20 anos atrás? 40, 45 mil bancários. Hoje, se muito houver, há 5 mil trabalhadores bancários na Bahia. Então, a gente conseguiu organizar a luta sindical e os trabalhadores mudou, porque há muita automação, há muita mecanização do trabalho, e hoje o trabalhador está eminentemente aí em Salvador e na região metropolitana, no setor de serviço, está no comércio, ou está trabalhando como autônomo na informalidade, ou nesses chamados trabalhadores de aplicativo. Então, se o PT for tentar organizar com a mesma cabeça que a gente organizava, os sindicatos bancários, comerciários, os sindicatos metalúrgicos da década de 80, a gente tentar dialogar com o trabalhador de hoje, nós não vamos estar falando com ninguém. Então, a gente tem que mudar a nossa linguagem para que o próprio trabalhador nos diga qual é o programa
de conquistas, de direitos, de avanços que nós temos que defender nos parlamentos e nos governos do PT. Ter humildade de reconhecer que o mundo mudou, a classe trabalhadora mudou e o PT precisa mudar junto. Muito bem, Éden Valadares, presidente do PT na Bahia, falando conosco diretamente do exterior. A gente está vendo a imagem dele aqui pelo Zoom, todo empacotado, hein? Morrendo de frio por aí. Rapaz, tá 9 graus. Tá 9 graus aqui onde eu tô. Você está falando de onde? Amanda tá aqui do meu lado, tô passando um frio danado. Você está falando de onde, Éden? Hoje nós estamos na França, chegamos na França hoje. Maravilha. Então, bom proveito, bom descanso depois dessa maratona eleitoral e muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia para você, até uma próxima, Éden. Na volta das férias, vem ao estúdio. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. Eu volto, estou em Salvador dia 10. Logo estarei aí presente com vocês para a gente atualizar a política e contar muito causo bom para Levi também. Obrigado, gente. Obrigado à Tarde FM. Bom dia. Bom trabalho a vocês. Obrigado. 1 minuto para as 8 aqui na Tarde FM.